Olá, estamos de volta hoje, começando muito bem a semana no nosso Mundial Podcast, um programa, um podcast da Vibe Mundial com transmissão ao vivo aqui na nossa programação. Um horário estendido do Mundial e você que está chegando agora, está sendo pego de surpresa. Estamos entrando no ar meia hora antes do Mundial e você que vai ao ar aí no restante da semana às 16h30. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui para o nosso bate-papo o querido Léo Lousada. Bem-vindo! Obrigado! Bem-vindo, viu? Boa tarde, bom dia, boa noite, eu não sei em que horário, né? Não é? Já que nós conhecimentos da humanidade, né? A gente está falando aí de planetas, de todos os lugares, a internet leva a gente para vários lugares ao mesmo tempo, até quando estamos gravados, né? Mas estamos aqui ao vivo, no estúdio Vibecast, um estúdio de podcast da Vibe Mundial, onde o Léo também faz podcast. Exatamente, todas as quartas-feiras às 8 da noite a gente está aqui ao vivo também. Olha, é isso aí, muito legal isso. E você está no ar aqui na Vibe Mundial. Também de sexta-feira, às 18h30, com Filosofia para Todos. Filosofia para Todos. Ele é um filósofo, mas é um cientista da religião, é um magista, e nós vamos percorrer agora vários universos nesse nosso bate-papo, sem intervalo comercial. Direto. Viu, seu Léo Lousada, né? E o Léo traz muita informação para a gente, filosóficas, mas também na área do ocultismo, na área da magia. Da história disso tudo. Da história disso tudo. Quando que você começou a se interessar por esse universo? Aí vamos contar para o ouvinte dos 95,7 FM, que está aí conectado, mas também estamos no YouTube. Se você tiver pergunta, já se conecta agora, eu estou com ele aberto aqui, YouTube da Vibe Mundial. Aí a gente faz esse bate-bola aqui com o Léo. Maravilha. E aí, Léo, quando que você começou a se interessar por esse universo? Já menino? Já criança, esse universo espiritualista, já desde criança. Eu sempre digo, né, que eu tive sorte de não nascer numa família católica. E aí, por que sorte? Nada contra o catolicismo. Mas o fato de que todo mundo normalmente cresce com uma família católica e quer ir para esse meio da espiritualidade, acaba indo muito tarde. Porque tá seguindo aquele seio católico, tá indo na igreja e tudo. Eu nasci numa família espírita, né? Então isso fez com que eu tivesse um desenvolvimento dentro de um kardecismo, dentro da Umbanda, essas coisas desde criança. Eu sempre brinco que eu não tinha amigo imaginário, era espírito mesmo que eu via e conversava. Então, isso sempre, pra mim, esse mundo espiritual, ele sempre foi parte da minha vida. E aí, numa boa? Numa boa. Era uma coisa que era até engraçado, porque às vezes chegava na escola, queria conversar com as crianças, com meus amigos da escola, e eu queria falar de espírito, essas coisas, eles morriam de medo, e eu não entendia. Mas por que vocês têm medo? Quando a gente morre, a gente vira espírito, qual que é o problema? E eles morriam de medo, e depois eu fui entender que as pessoas têm medo disso. E aí, na adolescência, eu entrei numa ordem iniciática, que chama Ordem de Molay, uma ordem para jovens até 21 anos. E foi a primeira iniciação que eu passei, vamos dizer assim, né? E aí eu comecei a gostar desse negócio de ordem iniciática, de estudo das famosas ciências ocultas. Aí eu lembro que eu comprei um livro, nessa época que eu estava nessa ordem, eu comprei um livro que falava sobre ciências ocultas, o que eram. E aí era um livro muito bacana, porque ele falava meio que um pouco de tudo. Ele não aprofundava, mas ele te dava as pinceladas. Xamanismo é isso, a astrologia dá para ser usada também dentro do ocultismo assim. Aí eu li aquilo e falei, cara, isso aqui é muito legal. Aí eu comecei a estudar demais aquilo. Virou uma paixão na minha vida. E aí, daí eu fui entrando em outras ordens iniciáticas, aprendendo outras vertentes da magia, do ocultismo. E, enfim, isso vai aí... Eu tô com 46 anos, acho que desde os 5 anos eu tenho memória de em centro espírita, há quase 41 anos aí trilhando esse caminho, né? Olha que show isso, né? E nessas ordens iniciáticas que você foi percorrendo, você foi achando... Você foi fazendo comparação? Você foi achando elementos semelhantes entre eles? Ou você só aprimorava o que você já estava sabendo, os conhecimentos? Em algumas dessas ordens eu descobri coisas assim muito diferentes, que só lá dentro você consegue ter acesso. E aí como é que você tem esses acessos? Normalmente as ordens elas funcionam com sistemas de graus. Então, você se inicia, é como se você fosse o que a gente chama de neófito. Você está bem no início ali.
E dependendo de como você vai avançando, você vai subindo esses graus. Cada grau que você sobe, ele tem um rito de iniciação, ou um rito de elevação de grau. Esse rito por si só, em geral, eles são encenações, vamos dizer assim, porque é um ritual encenado, onde ali tem uma grande lição que é ensinada. E a partir dali você consegue acessar mais alguns conhecimentos daquela ordem. Então tem ordens que são mais simbólicas. Você passa esse grau e você recebe algumas coisas simbólicas para aí você estudar, ver o que você entende daquilo. E tem algumas ordens que são extremamente de estudos. Para você conseguir passar de um grau para outro, você tem que dominar as letras hebraicas da árvore da vida para poder chegar lá numa espécie de prova e passar para o grau seguinte. Isso me forçou muito a estudar, de verdade mesmo, aprofundar. A parte dos rituais e dos encontros que a gente tinha, que a gente vivia isso. Era uma forma de ter uma prática também disso, porque às vezes senão fica tudo muito no mundo da teoria. E aí eu comecei a perceber que tinham muitas ordens que eram simbolicamente assim muito diferentes, mas quando você entendia o símbolo, você viu que elas eram muito parecidas. A lição ali era a mesma, mas tinham algumas que eram muito diferentes das outras. Então aí você ia avançando por conhecimentos que às vezes você não via nas outras. Vou dar um exemplo. Existem poucas ordens que trabalham com magia enoquiana. É um sistema de magia que foi trazido por um astrólogo e um médium que viveram ali na época da Rainha Elizabeth I, o John Dee e o Edward Kelly. E eles trouxeram um sistema de magia que eles não batizaram com nenhum nome na época, mas acharam nos escritos lá, eles fazendo menção a Enoque, que seria aquele cara bíblico que conversava com os anjos, e como as entidades que eles invocavam ali, eles não sabiam o que eram, eles achavam que podiam ser anjos, acabou virando a magia enoquiana por causa disso. E esse é um sistema difícil pra caramba de praticar, ele não é fácil. E poucas ordens têm ele dentro do currículo. Então esse é o tipo de coisa que às vezes você está numa ordem, você vai aprender aquilo, se estiver na outra, não Talvez vai ter aquilo, você vai aprender outra coisa. Como por exemplo, já teve a ordem que eu aprendi roda do ano. Então trabalhar com os equinócios, os solstícios, os picos de estação, que nessa ordem do enoquiano já não tinha, a outra tinha. Então as coisas acabam também se complementando. Os mistérios da humanidade, né? Exato. Que aí me leva aos conhecimentos da humanidade. Dentro dos conhecimentos da humanidade, que é uma plataforma, né? É isso, né? Hoje né? Hoje é uma tem plataforma. Viagem, curso, o canal. Né? O que você prioriza colocar lá dentro, você e o Bruno, né? Quais temas são prioridade quando a gente fala de conhecimentos da humanidade? É também uma forma de fazer com que as pessoas não apenas tenham conhecimento, mas também se tornem seres pensantes, né? Sim, exatamente. A gente começou o canal... Inclusive o canal esse ano vai fazer 10 anos, né? Olha. Em dezembro agora ele faz 10 anos. É o primeiro canal de espiritualidade no YouTube em língua portuguesa. Então a gente foi pioneiro, né, dentro do YouTube para falar desses assuntos. E no início a gente tinha muita coisa que a gente queria informar, as grandes curiosidades da espiritualidade, mas também a gente queria trazer uma visão mais séria das coisas, né? Então, desde o começo a gente fala, olha, as pirâmides, tem lá os alinhamentos, mas quem construiu as pirâmides foram os egípcios. Tem prova, tá lá, não sei o quê. Então, a gente sempre teve uma preocupação com a seriedade do assunto, mas ao mesmo tempo trazer um assunto que as pessoas tinham muita curiosidade, que era um assunto espiritual e tudo. A gente passou muito tempo fazendo muitos vídeos informativos, históricos. O Bruno é psicólogo, né, que faz o canal junto comigo. Eu sou formado em publicidade e propaganda, mas fiz uma pós-graduação em ciência da religião, em semiótica. E aí isso sempre me colocou nesse universo mais simbólico, mais das religiões. Então a gente sempre fez muito isso. Ultimamente, eu digo que a gente tem feito vídeos mais pessoais, vamos dizer assim. O Bruno tem falado bastante de psicologia. E aí a psicologia, ela abarca centenas de assuntos que dá pra gente trazer no dia a dia. E eu tenho falado principalmente muito de magia e filosofia. Porque pra mim as duas coisas, elas se casam. Então, eu tenho feito o programa aqui de sexta, que é um programa que inclusive vai lá pro canal também. Tá. E eu tenho feito também muitos vídeos falando do que é magia, para tentar desmistificar um pouco, porque hoje na internet tem muita gente falando muita coisa. Você vê claramente são pessoas que estão começando agora, e tudo bem, não tem problema, mas você vê que elas não têm um conhecimento profundo, elas não têm uma prática. Então a gente ainda está nesse caminho também de ir lá e falar, olha,
tem muita gente falando para fazer tal coisa. Não é bem assim, deixa eu explicar como é que funciona. E aí a gente tem, então, uma parte de informar, uma parte de fazer pensar através da filosofia. E acho que o canal também, ele acabou se pautando muito esses 10 anos por autoconhecimento. Que é o mais importante para quando a gente fala do ser, né? Sim. Mas agora me ficou aqui uma questão. Aonde a magia e a filosofia se encontram? Ah, olha aí. Imagina que a filosofia, ela... Vamos dizer, academicamente, ela nasce na Grécia, né? Tem até alguns acadêmicos que dizem, ó, o que não é grego não é filosofia. Porque a palavra filosofia veio da Grécia, dos filósofos gregos. Mas, enfim, hoje a gente chama de várias escolas de filosofia. Mas, teoricamente, a gente tem filosofias mais antigas, como os Vedas, os Upanishads, o próprio Livro dos Mortos egípcios, são filosofias mais antigas. Mas vamos pegar academicamente que o pessoal começou na Grécia, com o nosso amigo Tales, de Mileto. E aí a filosofia, começando a partir dali, ela começa com uma tentativa de explicar a vida, o universo, o mundo. Então você vai ter filosofias muito voltadas para o ser humano. Por que o ser humano age desse jeito? Como é que o ser humano muda, não muda? E tem aquela história do Heráclito, ninguém se banha 2 vezes no mesmo rio. E tem as filosofias que vão além do físico, metafísico. Será que existe um Deus, um mundo espiritual? Então a filosofia, ela nasce para tentar responder grandes saberes da humanidade, grandes perguntas da humanidade. O pensamento mágico humano, ele nasce antes da filosofia. Olha! E ele é uma tentativa já do ser humano de tentar explicar o que é inexplicável para eles. Então, quando o ser humano começa os 3 principais cultos da antiguidade, ao Sol, à Terra e aos mortos, esses 3 cultos, eles nascem de uma tentativa de explicar o que está acontecendo. Por que o Sol nasce e se põe? Por que a terra, se eu jogo uma semente, brota alguma coisa da terra? Por que quando alguém dorme, acorda, mas tem vezes que dorme e não acorda? Porque pra gente hoje é muito óbvio quando alguém morre. Mas os nossos antepassados, eles não tinham noção do que era um sono e do que era um sono eterno. Quando eles começam a ganhar esse tipo de entendimento, eles começam a enterrar os mortos, começam a fazer o culto, né, o ritual para enterrar, colocar objetos que os mortos gostavam junto na tumba. Isso tudo é uma tentativa de entender o universo. Sim. Então eu sempre digo que a magia talvez tenha sido um dos primeiros pensamentos filosóficos que a gente teve. Não à toa que quando a gente tem os filósofos, muitos deles têm um pensamento mágico. Por exemplo, quando você tem os filósofos tentando determinar do que a matéria é feita, do que o universo é feito. Aí um deles vai falar, não, ele é feito de água, é feito de éter, é feito de fogo, de terra. Até que vem um filósofo chamado Empédocles que fala, não, o universo ele é feito dos 4 elementos básicos, terra, água, fogo e ar. E ele tem um 5º elemento que cola tudo isso, que também tem a ver com o espírito, que é o éter. E aí, esse é um pensamento mágico, se a gente for pensar. Né? Compor a matéria de uma maneira em que ela é feita de vários elementos e, ao mesmo tempo, esses elementos também estão na humanidade. E se estão na humanidade, eles também representam aspectos nossos, como nosso emocional, nosso espiritual, nosso mental, nosso corpo físico. Então, por isso que eu digo que a filosofia, a magia, quem não consegue ainda entender que a magia é filosofia, ainda não entendeu direito o que é a magia. Porque a magia é uma tentativa de explicar o universo e de, através de experienciar o universo e de explicar o universo, tentar até moldar esse universo mediante a sua vontade. Que lindo, né? Legal, a gente, né, olhar para isso, porque vai lá para trás. Bastante. E como é importante a gente ir lá para os nossos antepassados e sentir, de repente, como que eles olhavam para o sol, para a lua. E hoje, para a gente, é o que você disse, é muito prático. Você olha para o tarô, você já vê o sol e a lua e você já tem os entendimentos ali. Mas aí, quando eu falo em magia, como que eu definiria magia? Magia está em tudo, mas eu preciso de uma definição. Então vamos lá, tem muitas definições. Tá, a definição do Léo. Eu vou trazer 2. Uma que eu gosto muito e a minha. Uma diz assim, que a magia, ela é a grande arte e a grande ciência de, através da sua vontade, você modificar a realidade. Eu gosto de dizer que a magia é a grande arte que, com amor,
consegue produzir coisas criativas e moldar a sua realidade. Aí coloca o amor também nesse Isso. processo. Eu acho que o amor é a grande energia que nos move para tudo. É só a gente se perguntar. A gente tem preguiça de fazer coisas, a gente procrastina, mas quando é alguma coisa que a gente ama, a gente faz. O amor vai na frente. Vai. A gente põe o amor e o amor ele resolve tudo. E aí a gente faz. Eu duvido que alguém que não sinta muito amor por alguma coisa não acorda, não cuida, não vai lá e não faz aquilo. A gente faz. Então eu acho que o amor, eu acho que quando você pode ter uma técnica como uma grande arte, como a magia, e pode até conseguir mudar a sua realidade. Mas quando você coloca o amor nessa equação, o que você acaba produzindo é autoral, é original, é espontâneo e se torna ímpeto de um desejo amoroso que não tem volta. Então, eu acho que quando você coloca esse ingrediente nessa equação, aí eu acho que a magia é porreta. E a magia está em vários lugares ao mesmo tempo, não é? Sim. O que não é magia? Né? Porque você vem agora trabalhando muito o tema magia. Sim, bastante. Não é? Você falou o que eu entendo por magia, mas a gente ouve tanta coisa por aí. O que eu não entenderia que é magia? Tá, vamos lá. Eu vou dar 2 exemplos assim que eu acho que são básicos pra gente entender o que não é magia. O primeiro assim, magia não é milagre. Magia não é milagre. Não é milagre. A gente precisa entender que a magia ela funciona dentro das leis naturais. Então, a boa compreensão das leis naturais é super importante para fazer magia. Tem um exemplo que eu tenho dado muito, que é o seguinte. Todo mundo usa sal grosso para tomar banho e se limpar. E ninguém nunca se perguntou por quê. Porque é um uso comum, um uso popular, é um conhecimento empírico, todo mundo usa. Mas por que a gente usa o sal grosso? Ele tem que funcionar através de uma lei natural. Não é só porque eu acredito que o sal me limpa. Senão eu posso acreditar que qualquer coisa me limpa. Né? Aí entra o poder do pensamento. Aí entra, mas se eu usar a caneca sem água e falar essa caneca vai me limpar, será que vai mesmo? Por quê? Só porque eu quero? Talvez a caneca não me limpe. O que o sal limpa? O sal, ele é formado por cristais. E ele tem uma formação que a gente chama de cúbica. Então, as moléculas do sal, elas se organizam de uma maneira que elas sejam cúbicas. Tá. Na natureza, tudo que se organiza dessa forma cúbica precisa de uma força de gravidade muito grande para atrair as moléculas e manter elas de forma cúbica. Que sensacional. Então, a gente está falando de uma substância que molecularmente puxa energia para ela. Tanto é que se a gente fizesse um círculo de sal aqui e deixasse aqui uns dias, ele ia começar a puxar a umidade. Você começa a ver água em volta do sal, porque a característica dele é puxar. Então, quando eu falo na magia, que é um instrumento que puxa energia, que puxa umidade, que puxa coisas do plano astral, aí eu já começo a ter um caminho pelas leis naturais para dizer por que o sal funciona. Tá. E hoje em dia, muita gente fala de magia, mas quando você pergunta por que aquilo funciona, as pessoas não têm uma resposta. Essa é uma pergunta importante, então, Isso. a ser feita. Sempre. Por que funciona? Porque senão, aí a gente brinca que na magia tem o feiticeiro e o mago. O feiticeiro é o que segue receita, ele não sabe por que as coisas funcionam. Ele só faz. E tudo bem, tem um monte de feiticeiro que funciona, que dá certo. As benzedeiras, quem vai dizer que as benzedeiras não estavam certas na sua arte? Tudo funciona. Mas quando você quer ser um mago, quer fazer magia, você precisa saber o porquê das coisas. Porque a hora que você sabe o porquê, você determina qual é a função daquilo. Então, a gente tem uma lei natural por onde as coisas se expressam. Por isso que eu digo que milagre não existe. O milagre, ele é como se uma coisa que não passasse por nenhuma lei natural existisse. E aí, quando a gente estuda dentro da magia o que é o divino, a gente vai ver que até o próprio divino só se manifesta pelas leis naturais. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto sobre o que não é magia é o seguinte. A magia, ela... Quando a Idade Média começa a acabar, vem o Renascimento. E aí, pós-Renascimento, vem o Iluminismo, que é o pensamento racional, o ser humano no centro das coisas, o começo da negação da imagem de Deus como o centro, mas sendo o ser humano. A gente vai ter ali o desenvolvimento que a gente chama de pensamento cartesiano, que vai dar origem ao método científico. O método científico é excelente, é necessário, a gente precisa demais dele, se não fosse ele a gente não estaria nem aqui conversando, mas ele, como toda filosofia, como todo método, ele é limitado. Ele não consegue
trabalhar com certas coisas. Vou dar um exemplo, o próprio amor. Como é que eu reproduzo em laboratório o amor de mãe, o amor de pai, o amor de irmão, o amor de sexual? Ah, é uma descarga de hormônio? É uma descarga de hormônio. Mas como é que eu regulo essa descarga para um amor materno, um amor de um relacionamento amoroso? Isso é algo que não é reproduzível em laboratório. Por isso até que a psicologia, não ela inteira, mas algumas áreas da psicologia são consideradas pela ciência pseudociência. Sim. Então, uma coisa que a magia não é ciência. No sentido de que ela não é cartesiana. Magia não é ciência. Não é ciência, ela não é cartesiana. A magia, ela se coloca num lugar em que ela se vale do método da ciência, como, por exemplo, quando você vai fazer rituais, e você quer observar os resultados, você vai anotar os resultados, para que depois você tente replicar o ritual e conseguir o mesmo resultado. Então, ela se vale um pouco do método, ela se vale do caminho da fé, porque muitas vezes você está falando assim, ok, eu estou fazendo um ritual para a lua cheia. Estou associando a lua cheia à deusa Luna romana. Quero fertilidade para minha vida. Então eu estudei que é uma deusa ligada à fertilidade, o nome dela é Luna, o culto lá em Roma era feito assim, assim, assado. Estudei tudo, vou fazer um grande ritual que está 100% perfeito. Tá. Mas eu preciso acreditar que aquilo vai dar certo, porque senão eu nem faço. E quando eu digo acreditar, não é a crença cega, a fé cega, mas é a crença no sentido assim, só vale a pena eu fazer um ritual se eu estiver acreditando que aquilo vai funcionar, senão eu estou perdendo tempo. É verdade. Não é? Então assim, tem um campo dentro da magia, que é saber que eu vou agir com leis naturais, que eu vou afetar leis naturais e que o resultado vai vir de uma maneira ou outra. Eu sempre brinco que a magia, então, ela está com um pé em cada lugar. Tá. Um pé na religião, um pé na ciência, sem ser religião, sem ser ciência. Então a magia não é religião e a magia não é ciência. Tá no meio do caminho. Está no meio do caminho. Por isso que muitas magias também, as pessoas elas vão... Não, eu vou fazer uma magia. E se ela não tem uma compreensão do que ela está fazendo e ela não tem esse método, ela não vai sair do lugar. Não vai. Não é vai. isso mesmo. E aí não vai dar certo a magia. Aí a pessoa vai achar que ou ela fez errado, ou que a magia não funciona, mas porque ela não tem o conhecimento profundo daquilo. Eu vou dar um outro exemplo que eu falei esses dias. Tem uma pedra muito conhecida, que é a selenita, Sim. que todo mundo usa para fazer limpeza de objetos, né? Então você coloca lá um objeto em cima da selenita, ela puxa energia. Da onde vem essa crença? De novo, a selenita, em geral, ela é formada por gotejamento de água. Então, a água vai gotejando, vai carregando alguns minerais e ela vai se formando. Isso acontece em 2 lugares. Próximo ao mar, normalmente em cavernas marinhas ou minas de sais, algumas coisas assim. Ou em lugares onde tem lagos bem afastados do mar. Essa que se forma no mar, ela se forma com água marinha. Então, ela carrega o sal do mar. Então, ela carrega cristais cúbicos que têm essa capacidade de puxar energia. A selenita que é feita em lá, que é minas de lago, próximo de lagos, ela não tem o sal. Então aquela pedra e nada é a mesma coisa. Então ela não vai fazer a limpeza. Não vai fazer a limpeza. Então às vezes tem gente que fala assim, mas eu fiz tudo direitinho, eu fiz lá o banimento do espaço, do ritual, e eu fui lá usar a selenita, e a selenita limpou meus instrumentos, estava tudo certinho. Mas de repente, no meio do ritual, começou a vir umas energias interferentes, eu me senti mal. Por que isso aconteceu? Porque provavelmente em algum lugar você errou. E talvez um dos lugares que você errou foi não saber a origem da sua selenita. Se ela vem de uma origem mais marinha, ela pode até ter essa função. Se ela não tem, ela não vai fazer essa função. E o revendedor, ele sabe de onde veio? Normalmente ele sabe. Você pergunta, fala, isso aqui você sabe de onde veio? De onde é o seu fornecedor? Normalmente ele fala, meu fornecedor é do interior de Minas. Aí você fala, então se veio do interior de Minas, já não veio do mar. Isso aqui é uma mina em Natal. Aí você fala, então tudo bem, já veio próximo de uma formação marinha. Tá. Claro que existem lugares que por causa da pré-história da Terra, onde você tinha oceanos, como por exemplo no Saara, aqui no meio do Brasil, talvez você tenha algumas minas que realmente aquela formação tenha sido de um oceano salgado na época. Sim. Mas aí você precisa... Aí você vai ter que contar com a sorte ou levar no lugar que vai te dizer se tem cristal de sal ou não na selenita. Que curioso, né? Se a gente tem uma barra de selenita, talvez observar, a gente não vai conseguir observar muita coisa. Mas se tiver uma selenita maior, as que vão se modificando com o passar do tempo, elas normalmente vêm do mar? Ou você não tem essa informação? Eu acho que as duas se comportam meio que da mesma forma.
Selenita é selenita. A gente vai só saber se ela tem essa composição do sal a mais ou não, meio que pela origem. Se levar para um laboratório. E aí isso é um bom exemplo, porque é um negócio que se popularizou demais. Sim. E que eu tenho certeza que a maioria das selenitas que as pessoas têm vem de Minas, do interior do Brasil, que talvez não tenham, e que as pessoas acreditam naquilo. E o fato só de acreditar não faz a selenita fazer o que você quer. E a lei do universo? Ó, eu não consigo fazer uma galinha latir. Não consegue. Não dá para eu fazer um bezerro voar. Então, assim, não importa essa história de que também se popularizou depois do New Age, se eu pensar, acontece. A filosofia da onde isso deu origem, não era isso que ela falava. A gente pode até pensar. Pode ajuda. Pensar constantemente. Sim, ajuda. Mas às vezes vai pensar por anos e por décadas exato. E não vai chegar a lugar nenhum se não tiver o processo certo. Quantas pessoas você não conhece que querem ganhar na Mega Sena? Todo mundo. Então, é isso. Quanto que a gente não manifesta desejos de forma mental e fica ali e não acontece. Uma coisa, eu não vou olhar para uma cabra e falar voa. A cabra não vai voar, porque isso não é da natureza da cabra. Não Esse entendimento é importante para separar de verdade a ciência da magia. Sim. A ciência da religião, da magia. Exato. Colocar o caminho do meio. Você até faz magia dentro da religião. Quando você vai numa missa católica, aquilo ali é um ritual de magia puro. Né? Eles estão ali, é um milagre do sangue do Salvador, do corpo do Salvador, é o milagre da ressurreição. Então ali você tem um ritual mágico acontecendo, que a gente... Não usa o termo. Não, a gente perdeu isso, né? A igreja tirou um pouco desse termo para não ficar uma coisa, mas aquilo ali é um ritual mágico. Então você tem a magia dentro da religião, mas aí é uma magia de fé. Em geral não é uma magia, por que estamos usando isso? Por que estamos usando aquilo? Muitos padres não sabem, muitos sabem, muitos não sabem. Então a magia ela fica nesse caminho do meio. É o caminho que estuda, usa o método da ciência, usa o método da religião, replicar rituais para conseguir trazer resultados, mas ela acaba sendo um sistema mais livre. E acaba replicando meio por um hábito, você usou a palavra hábito aqui, e o hábito, ele realmente vai se disseminando, torna hábito na minha vida, eu passo para as outras gerações. Exato. E assim vai. Tem dois caminhos legais que a magia pode funcionar e o hábito ajuda. O primeiro é a própria forma com que você condensa energia na magia. Então, quanto mais você põe energia na magia, mais ela tende a funcionar. E aí, se você, então, criar um ritual para energizar aquela sua magia, esse ritual é um hábito. Todo dia eu vou levantar de manhã e eu vou energizar minha magia. Legal. Se torna um hábito, um ritual. O segundo caminho é o caminho da nossa psique. Nós somos ainda muito governados pelo nosso inconsciente. Então, se você consegue ritualizar, construir uma linguagem simbólica no ritual, que o teu inconsciente entenda o hábito de desejar aquilo, de agir de acordo com aquilo que você deseja, ele faz com que o teu inconsciente comece a ser teu aliado naquilo. Ele começa a trabalhar junto com o consciente para que vocês se dirijam para conseguir o resultado daquela coisa. Então, eu sempre falo, a magia ela é muito boa quando ela é bem simbólica, ela é bem ritualizada, porque ela convence o teu inconsciente, que muitas vezes é o teu maior sabotador, Sim. E ela coloca energia que o universo disponibiliza para aquilo moldar a tua realidade. A magia exatamente teve origem, você falou, né? Você trouxe um ponto logo no começo da entrevista. Mas tem ideia, tem historicamente algum detalhe de onde teve a origem a magia? A gente tem ela como uma prática humana que vai dar origem ao xamanismo. Então o xamanismo vai ser a primeira manifestação mágica que a gente tem. Tanto eu dei um curso esses dias para uns alunos meus e eu fui mostrando para eles que todas as religiões que a gente tem no planeta são xamânicas. Porque todas continuam mantendo os mesmos usos que o xamanismo tinha. Então, por exemplo, foi o xamanismo que desenvolveu o hábito de você pegar ervas e defumar um ambiente, um templo. Hoje você vai na igreja católica e eles fazem isso com turíbulo. Isso é xamânico. Usar ervas para defumar é um conhecimento xamânico. Então a gente tem aí, por volta de 45 mil a.C., registros do xamanismo. A magia, como a gente conhece hoje, ela vai ser originária ali entre 3.500 e 5.000 a.C., onde a gente conhece hoje ali como... hoje é o Iraque, o Irã, né? Mas antigamente a famosa Mesopotâmia. Ali tinha alguns reinos e tinha um povo, que eram os caldeus. Eles junto com outro povo chamado Medos, eles foram absorvidos
pelo Império Sumério, depois o Império Persa. E esses caras, eles tinham um conhecimento do céu muito grande. Eles eram grandes astrônomos e astrólogos. E eles eram chamados de magi. O termo magi significava sábio naquela língua. Tá. Eles eram uma casta de sábios que conseguiam prever colheitas boas, colheitas ruins, momento de plantio, momento de recolha, eles que diziam quando que podia ir para a guerra e quando que não podia, porque tudo isso eles olhavam pelos astros, eles sabiam mais ou menos a estação que estava, então eles falavam, ó, dá tempo de ir para a guerra, ou não dá, melhor não ir, porque vai começar o inverno. Esses caras, eles se tornaram muito poderosos, viraram uma casta poderosíssima nesses lugares, e aí a palavra magia, ela vem desse radical antigo magi, que significa sábio. A palavra, então, vem Vem daí. daí. E a gente tem no Egito também uma classe sacerdotal que vai surgir a partir de um outro tema, um outro termo que chama Reca, que era o termo que eles usavam para magia. Então você tem no Egito isso surgindo, na Babilônia isso surgindo, e lá no Vale do Rio Indo, com o povo hindu, isso também surgindo dessa forma. E quando a gente fala agora da atualidade, o que é, quando a gente fala em magia, acender uma vela é uma magia? Acender uma vela com uma intenção é uma magia. Tem que ter intenção Isso. para ser uma magia. Exato. Acender a vela porque acabou a energia não é Não, magia. é só você iluminando sua casa. Não tem, então vamos separar isso. O uso das pedras também. Também. Tá. Então, conhecer a pedra, conhecer a estrutura molecular daquela pedra, para ver como ela se comporta enquanto essência, Sim. não enquanto eu acho que ela tem que ser. É um processo alquímico, né? Total, você tem que conhecer. E hoje é fácil. Hoje, qualquer pesquisa que você faça na internet, Sim. você descobre qual é a composição. Existem 7 sistemas cristalinos para as pedras que a gente usa. Ela encaixa num dos 7. Você vai lá, descobre como é que é, já vê como é que ela se comporta. Porque senão vira uma uma salada mista, que você não sabe mais o que é uma coisa e o que é outra. É verdade. Eu desafio o pessoal que está nos ouvindo Vamos lá. a pegar vários livros desses de pedras e cristais e ver se, em geral, eles batem o que cada autor diz com relação à pedra e à outra. Principalmente quando você faz relação com signos ou com chakra. Você vai ver que as pedras não batem com os signos, não batem com os chakras, não batem, às vezes, qual é a função. Olha, eu já vi, esmeralda é boa para curar pedra no rim. E esmeralda é boa para curar laringite. Aí quem está certo? Totalmente diferente um do outro. Cada autor vai trazer a sua experiência pessoal. Cabe ao magista ler aquilo e ir atrás da informação. E ele consegue ir atrás da informação de descobrir, ó. É uma pedra que tem uma estrutura mais concentradora, então ela deve trazer mais coisa para ela. Ela tem uma estrutura que é mais direcionadora, porque às vezes ela não tem essa força gravitacional tão grande, uma das pontas da molécula ela escapa, e ela fica com uma ponta. Então é como se escapasse energia por ali. Então ela é mais direcionadora, então essa pedra é boa para direcionar intentos mágicos. Quando você começa a aprender isso, aí você começa a ver que as coisas, elas têm uma essência e uma função. E se eu sei usar a função das coisas, aí a magia começa a se tornar interessante, porque ela começa a funcionar. Aí ela começa a funcionar e a gente começa a querer praticar mais, né? Aí vai para a escola de magia. O tarô é uma grande magia? O tarô, Pode ser utilizado? Ele acabou se tornando, né? Ele nasce como... O tarô, ele tem várias origens até se tornar o tarô. Ele é uma combinação de várias coisas que vai. E aí, quando ele se torna o que a gente conhece hoje, né, como tarô, ele acaba carregando ele acaba criando uma egrégora fortíssima, né? Ou seja, uma forma, pensamento que alimenta a prática do tarô. E aí ele acaba se tornando mágico por isso. Porque ele tem um simbolismo rico. Ou seja, o tarô por si só, cada lâmina, ele é um ritual simbolizado de forma gráfica, e ele ainda fala com o nosso inconsciente de maneira simbólica. Você lembra que eu falei? A magia é colocar energia no ritual e fazer seu inconsciente trabalhar ao seu favor. O tarô, ele te ajuda a fazer isso. Aprender o tarô. Tarô é uma baita ferramenta mágica. Não é? Posso dizer que também é ferramenta de autoconhecimento? Total. A magia pode ser utilizada para o meu autoconhecimento? Na verdade, eu nem diria que ela pode, ela sempre é. Sempre é. Porque quando eu faço uma magia e eu obtenho um resultado, qualquer ele que seja, desde o não resultado até o resultado, da forma que ele vier, aquilo me ensina algo. Aquilo me ensina a pedir. Aquilo me ensina a ver se realmente era aquilo que eu queria. Aquilo me ensina a me responsabilizar pelo que eu estou fazendo. A magia, ela sempre é autoconhecimento.
Então, quando a gente traz ferramentas como alquimia, astrologia, tarô, para magia, elas vêm... É como se a magia falasse assim, tá bom, tarô vem para magia, mas tem uma condição. Você tem que funcionar como ferramenta de autoconhecimento. Então, tudo que a gente traz na magia é autoconhecimento. E é o que a gente chama de autoconhecimento raiz. Não é esse autoconhecimento de ir lá um fim de semana, fazer uma vivência, nossa, eu me descobri, não. O processo da magia é um processo constante. Porque não adianta só você fazer um rito, ou passar um fim de semana fazendo uma coisa, se esse processo ele não continua, ele não interioriza. Se ele não interioriza, ele não te muda. Entendi. Foi tudo isso que te levou a criar a escola de magia? Foi tudo isso. Isso é a novidade do teu trabalho. Né? Faz... Apesar de ter tudo isso já no CDH... A gente já tem cursos no CDH, né? Curso de tarô, a gente tem um curso de formação de tarô muito bom. Tenho muito orgulho de ter feito aquele curso. E a gente tem curso de magia, a gente tem curso de interpretação de sonhos, a parte junguiana com o Bruno, mitologia nórdica. A gente tem 15 cursos bacanas lá no canal. Mas essa escola, eu sentia uma necessidade de pegar todo esse conhecimento que eu fui ganhando ao longo da vida e fui também meio que filtrando muita coisa. E aí, eu já estava com essa ideia há muito tempo. Aí, fiz agora, tinha feito 45 anos. Falei, acho que agora estou numa idade que eu tenho uma certa maturidade para tocar um negócio desse. Que eu me preocupava muito com isso também. O quanto a gente tem que estar maduro para estar trabalhando com o ensino. E ainda mais um ensino que lida com autoconhecimento. A gente acaba lidando com questões muito íntimas das pessoas. Sim. Tem alunos ali que estão trabalhando questões, às vezes são eles trabalhando sozinhos, ali, né? Eu ensino a magia, eles vão trabalhando por si só, mas às vezes são questões muito traumáticas deles. E trabalhar com isso você tem que ter um cuidado, você tem que ter um carinho, você tem que ter uma responsabilidade, uma ética, porque senão o próprio aluno se sente acolhido ou aquilo ali acaba saindo do trilho, né? Precisa então, saber aonde recorrer, né? Exato. Então, assim, eu esperei muito tempo, comecei a estruturar. E aí, quando eu vi, falei, é isso que eu quero ensinar, desse jeito. Quero trazer para as pessoas como é que a coisa funciona de verdade. Aí, a escola nasceu no começo desse ano. E foi, assim, para mim uma grande surpresa, porque eu ia abrir uma turma. E aí, falei, vou abrir uma turma, vou ver se enche uma turma com 60 alunos e tudo. E, assim, encheu em uma semana. Todo mundo quer saber de magia. Todo mundo. Aí eu falei, não, vou abrir a segunda. Encheu em mais uma semana. Falei, vou abrir a terceira turma, vamos ver. Aí encheu também. Aí falei, agora chega. Deixa eu ficar com 3, porque eu dou aula toda segunda, terça e quinta para essas turmas. Quarta eu tenho um programa aqui à noite. E agora eu tenho a turma nova que começou, que é de sexta-feira. Que legal. Quem faz o curso vira magista ou mago? Magista, vai virar um mago. O mago, ele é aquela coisa mais do feminino, do masculino, né? A maga, o mago. Então, o magista já é uma palavra geral. Então tá bom. Deixa eu dar um oi para as pessoas aqui. Andréia Jacobina. Olha aí. É meu professor querido. Dona Luci, muito interessante o assunto. A Clara Arantes. O Igor dando boa tarde, dizendo que está na sintonia. Ele tem uma pergunta. Poderia falar um pouco sobre o processo dos famosos talismã ou amuletos de proteção? Claro, lógico, ótimo assunto. Desde essa época que a gente fala de pensamento, de construção de pensamento mágico da humanidade, a humanidade de alguma forma ela quis emprestar qualidades mágicas ou sagradas para alguns objetos. Sim. Então quando eu ia enterrar um rei lá da minha tribo, que eu colocava a espada dele junto, aquela espada não era uma espada. Era a espada do líder da minha tribo. Aquela espada era muito importante, ela não era um objeto comum. Quando a gente tira algo do campo do comum e transforma esse objeto em algo sagrado, a gente consagra, e aí daí vem a palavra consagração, tornar sagrado, a gente cria um objeto que tem um poder mágico. O que é esse poder mágico? Não é a varinha do Harry Potter, não é isso. O poder mágico é que aquilo passa a transcender o que ele era. Aquilo não é mais a espada. Aquilo era o símbolo de poder da minha tribo. Ah, perfeito. Então aquilo transcende a coisa. Quando transcende a coisa, aquilo carrega muito poder. Então a humanidade começou a usar amuletos e talismãs. Os amuletos normalmente são coisas mais naturais. Então, tava lá caçando, de repente fez uma boa caça e achou uma concha. Eu vou pegar essa concha como um amuleto do dia que eu cacei bem, vou usar isso comigo para que a caça sempre seja boa. E o talismã normalmente é uma coisa que eu produzo, que eu construo.
Ah, tem diferença, então. Isso. Então, às vezes eu posso até pegar uma concha, que nem nesse exemplo, mas aí eu vou furar, vou fazer um colar, vou pôr meu nome. Quando eu produzo alguma coisa a mais, passa a ser um talismã. Entendi. Então, por exemplo, eu posso pegar um pedaço de uma árvore que eu considero sagrado, carregar comigo, é um amuleto. Se eu for lá nessa árvore, pegar o mesmo pedaço, e eu talhar, sei lá, minha esposa, meu filho, para carregar comigo aquela lembrança deles, quando eu vou caçar ao longe, aquilo se torna um talismã. Ai, que show. E aí é isso, é emprestar para ele um significado que vá muito além do que a coisa era no primeiro momento. Nossa, que legal saber disso, Legal, né? E só de pegar e adquirir para si Olha, já isso. se torna aí um... é o lance da intenção. né? Tá aqui, ó. Isso. Agora vou isso, carregar comigo. isso me protege. Isso me Olha. dá força. Isso me faz lembrar da minha família e me lembrar por que eu volto para casa quando eu passo meses caçando. Que legal. Então a gente passa a usar isso como um símbolo de poder pessoal. Conta pra gente aqui se você tem o seu amuleto ou o seu talismã. Quem não tem, né? Quem não Uma tem? nota de dólar na carteira. Opa! É o talismã, tá vendo? É verdade. Uma moeda que ganhou, né? Um saquinho de lentilha do ano novo. Nossa, é verdade. Tá vendo? Olha aí, Ih, Léo, tem muita coisa. Tudo isso é patuá, talismã, tudo isso é a mesma coisa. Ah, tudo isso é magia, gente. A Andréia Jacobina, cadê? Que símbolos podemos associar aos búzios, além de moeda, ferramenta de oráculos e moradia? Tudo isso, você entendeu a pergunta? Entendi. Os búzios, eles... Ó, ela trouxe já alguns símbolos aí, né? Ele é usado em oráculo, porque ele tem um poder ali ligado à água do mar, a questão dos símbolos da intuição. Então, as conchas são muito usadas em tradições, principalmente que vêm de matriz africana, porque são oráculos que você consegue pegar em qualquer lugar. Você monta o seu oráculo pegando na praia as conchas. Então, você tem o lado oracular, que está muito ligado a essa energia da água, que aí a gente associa a emoções, a intuição. E tem um simbolismo da casa de um bicho, né? Então ele tem um negócio de moradia também. Ah, agora entendi a moradia. A moradia é isso, porque ele é a casa de um bicho. Então eu posso usar. E como ele é duro, a concha é dura, eu posso usar aquilo numa magia para proteger minha casa. Afinal, a função daquilo era proteger um animal que vivia ali dentro. E aí aquilo é duro justamente para proteger da água que podia bater ali de predadores. Então se eu quero proteger, por exemplo, o meu lar, porque tinha um animal ali que usava aquilo como lar, eu posso analogicamente usar isso de uma maneira em que eu consiga carregar com uma energia de proteção para mim. Os búzios também, a gente, em algumas tradições mágicas, vamos dizer assim, a gente usa os búzios como uma espécie de ralo astral de energia ruim. Então é como se eu colocasse uma pulseira de búzios e tudo que vier de energia ruim para mim, a pulseira puxasse para ela. Olha que interessante isso, né? E quem nunca teve uma pulseira que estourou, um colar, que não é verdade? E a gente tem que fazer a manutenção disso. É a manutenção da gente. Exato. Não é a manutenção disso, é a manutenção do nosso corpo energético, espiritual também. E qual que é a explicação, então, para um búzio dessa função? Porque quando a água passava por dentro dele, ele filtra aquilo. Então, é uma espécie de filtrar o que vem e deixar o que é ruim. Quando a gente pega uma concha, né, e pega um ser que mora dentro da concha e vem alguma coisa que é ruim, aquele ser não consegue filtrar, o que ele faz? Ele vai lá, envolve aquele grão de areia numa substância e daí nasce a pérola. Sim. Então a gente sabe que essas conchas ou búzios, eles são uma espécie de filtro. E por isso que eles servem para proteger a gente, porque eles filtram. Muito bom, não tinha pensado nos búzios nesse formato. As viagens mágicas são mágicas. As viagens, que nem a próxima viagem que você tem, Egito, você faz todo ano. Mas assim, eu quero entender o contexto energético de tudo isso, legal. né? Que nem agora tem a viagem para Salem, que é o local mágico da bruxaria. Exato. Né? Essas viagens, elas fazem com que a sua tripulação tenha uma conexão diferenciada? A ideia é justamente essa. A gente busca esses países que têm um contexto histórico muito forte. Porque a gente consegue levar as pessoas lá, explicar a história do lugar. A partir do momento que você sabe qual é a história, você sente o que é o lugar. E a partir do momento que você sente o que é o lugar, aí a gente consegue fazer até práticas mágicas lá. Então, o Egito é um país que tem uma história riquíssima, né? Essa Reca,
que era a magia deles do dia a dia, isso era todo mundo fazia, isso era comum, é como se fosse, não era uma religião oficial, mas era a prática religiosa de todo mundo. Então, a gente vai agora, começo de outubro, para a Índia. Essa viagem já está fechada, as vagas já estão esgotadas, já é um lugar também incrível. Então, lá tem uma história riquíssima de várias religiões. E fim de outubro a gente vai para Salem. E a ideia de ir para Salem é não só viver o Halloween americano, que é o que os antigos celtas chamavam de Samhain, que é um momento em que a ponte ou o véu entre os mundos fica mais fino e o mundo espiritual vem nos visitar. Então já é uma data muito importante para quem trabalha com espiritualidade. Tá. Mas além disso, a gente está indo com o Claudinei Prieto, que conhece todo mundo lá. Então a ideia é que a gente ainda tenha vivências com esses bruxos, essas bruxas lá, e que a gente faça ali alguns rituais também para aproveitar essa energia, trabalhar com energias de ancestralidade, trabalhar com energias de curar problemas familiares, uma série de coisas que dá pra gente trabalhar ali. Então a ideia é que as pessoas vão, curtam o país, tem uma viagem de turismo legal, mas elas vão ter uma trilha de autoconhecimento. E elas vão ter também algumas surpresas que a gente faz. Que Ai, é com que essa delícia. parte mágico-ritualística que a gente consegue fazer. Porque isso é legal, né? Porque não é só uma viagem. É uma viagem com uma experiência. Sim. E aí, você acabou de falar que eu sabendo da história, eu já vou preparada com eu vou com uma outra roupagem. Exato, na verdade, né? exato. E é isso que acaba trazendo o autoconhecimento de uma forma gigantesca, né? Porque imagina você chegar num lugar e tem um guia lá comum que te explica, ó, aqui, esse lugar aqui é a tumba do rei Ramsés IX. Tá bom. Aí o que a gente faz? Não, peraí, nós estamos na tumba do Ramsés IX. Esse cara aqui, ele fez isso, ele fez isso, ele fez aquilo. Esse símbolo aqui na tumba significa isso aqui é isso. A gente vai contando o além do que é contado. E aí, em alguns lugares, a gente ainda consegue fazer uma meditação, consegue fazer um ritual, a gente ainda consegue fazer coisas ali que aí traz essa energia do lugar para a pessoa sentir, experienciar, e aí sempre com um propósito. Não é só, não, vamos sentir a energia, não. Aqui, eu vou dar um exemplo, a gente fez uma meditação um dia navegando no Nilo, no Rio Nilo. Uau. E a ideia era trabalhar com a fluidez emocional, porque o rio é água fluindo. Então, se a gente fizer uma analogia da água com as emoções e o rio elas fluindo, então vamos fazer uma vivência aqui de fluidez emocional. O que é que não está fluindo? O que está parado? Então, ó, toma essa carta do tarô, essa carta fala disso, vamos viajar na carta, vamos viajar no sentido mágico, né, de entrar na carta, vamos fazer uma meditação e vamos desbloquear o que não está fluindo. E como é legal as pessoas estarem com o mesmo propósito, Sim, né? total. Mesmo cada uma com a sua vivência, com o teu estilo de vida, com o seu conhecimento, seu mapa, né? Como diz a PNL, com o seu mapa. Eu tinha o maior preconceito de viajar em grupo. Que fala, tem que ficar fazendo as coisas que o grupo quer. Mas como todo mundo tá lá pelo mesmo motivo, aí ia ficar muito legal viajar em grupo. Porque todo mundo faz as coisas juntos, todo mundo se apoia. É impressionante. O pessoal que viaja, que viaja com a gente, os grupos que viajam, fica todo mundo amigo. Depois que aí ficam marcando viagem. Ah, não, agora ó, eles vão pro Peru, vamos pro Peru junto com eles. Então, assim, acaba criando um grupo tão coeso, porque o interesse é muito parecido, que não é que nem aqueles grupos normalmente de agência, que tá indo gente de todo canto do país, que não se conhece, não tem os mesmos interesses. Aí o grupo fica chato, porque um quer ver o quadro da Mona Lisa, o outro não quer ficar no museu porque quer ir tomar um café lá na Champs-Élysées. Isso é verdade. Isso me lembra a professora Ademar Ramos, né, dona Lucy, tá ouvindo? Ela, né, ela fazia as viagens com ele, tinha toda essa dinâmica, ele falava muito dessa questão da egrégora e do coletivo, né? E acho que a gente veio numa fase, né, Léo, de muitos anos de individualismo. Sim. E tá na hora da gente trazer esse coletivo De mais volta. próximo. Eu acho que tem uma pergunta aqui. Cadê? Indy. Pergunta, voltamos pro amuleto, tá? Tá bom. Antes de acabar o programa. Então, um amuleto pode ser qualquer item que eu coloque em tensão. Caso eu perceba alguém que aparenta ou se expressa querer aquele item, melhor doar? A energia da pessoa fica atrelada? Se eu tiver um olhão no teu amuleto? Olha, depende. Vamos supor que você montou um amuleto que é aquele olho grego, que é para evitar olho gordo, mal olhado.
Se você tá usando aquilo para se proteger do olho gordo e mal olhado, tem alguém olhando para ele, aquilo é um sinal de que aquela pessoa tá de olhão. E aí se aquilo é para, né, atrair a energia, tá funcionando, porque a pessoa tá olhando para ele. Agora, quando você tem um amuleto, alguma coisa que é sua, que você consagrou como energia, alguma coisa muito especial, é sua. Não precisa dar para ninguém. A não ser que você se sinta impelido a falar, olha, você gostou? Isso aqui é um citrino que eu carreguei com a energia do sol, que para mim é clareza de consciência, para mim me ajuda a pensar melhor. Você quer? Aí a pessoa fala, pô, eu quero. Aí você tá dando aquilo de bom grado, aquilo já tá consagrado, a pessoa vai receber um objeto consagrado. Que tem também uma intenção. Que tem uma intenção. Mas é isso, o amuleto, como ele disse, é um objeto que vai ter uma intenção, que vai transformar ele em algo que vai além do que ele é. Tá. E aí você pode dar para alguém, se você quiser. Ó, consagrei isso aqui com a energia de sexta-feira, que é de Vênus, tá com energia de amor, para você ter mais alto amor, ou para você achar a pessoa que você quer. Enfim, você pode fazer isso para outra pessoa, ou fazer isso para você mesmo. E aí você não é obrigado a dar para ninguém. Mas se alguém ficar de olho no seu negócio, de duas uma. Ou dá, né, pra pessoa ir embora e se livrar da pessoa, ou quando chegar em casa, dá uma limpadinha, né? Que a coisa vai... Pôs um olhinho, Pôs um né? olhinho ali, às vezes dá uma limpadinha, uma boa, né? Ah, aí pode limpar com um pouco de água do mar, para as coisas que dá para limpar com água do mar. É bom, né? Tem pedra que não dá. Tem pedra que não que dá, ela é porosa, ela acaba se desfazendo. Aí outra forma... entenderam? A outra, então, aí a outra forma é enterrar. Pega um vaso que você tem em casa, com terra, enterra lá, deixa umas 24 horas enterrado, depois você pega e usa de novo. Pega aquela energia da terra e a gente porque volta terra- para um elemental. Isso, aí a terra dissipa tudo que não é da pedra, mantém só a essência da pedra, aí você vai lá, consagra o amuleto de novo com aquilo que você quer e passa a usar ele de novo. Ah, que maravilha. O programa está terminando. A dona Lucia escreveu, sim, lembrei do professor Ademar. Olha aí. A gente fala em viagens, a gente lembra que foi ele que começou Que com tudo legal. isso aqui na Vibe Mundial. Aham. E essas viagens edificantes. Sim, total. Não são? Porque você vai de corpo e alma mesmo, né? E Uhum. aí tem todo um processo da gente. Léo Lousada, quero que você deixe já para nós uma mensagem final que convide as pessoas a te seguir, a fazer os seus cursos. Olha quanta coisa a gente vai aprendendo num bate-papo. Sim. Eu fico imaginando num curso, quanta informação e até absorver tudo isso, né, Léo? Tem bastante coisa. Não é? Mas vamos lá, a gente tem o Universo CDH, que começou com o canal no YouTube, mas hoje tem os cursos, a gente tem a plataforma de cursos lá, dentro do nosso site lá, o universocdh.com.br. Lá também tem as viagens. A gente está com as últimas vagas para Salem agora no fim de outubro. A gente já abriu o Egito para o ano que vem, que vai ser em maio. E tem 2 novidades que eu já vou contar. Tá, se é novidade, Se é conta, novidade, porque a eu gente vou contar. gosta. Em julho do ano que vem, a gente vai fazer um roteiro viking na Dinamarca e na Suécia. Meu Deus. E em setembro do ano que vem, nós vamos fazer um roteiro Peru Místico, que é um roteiro que a gente não vai fazer só o que todo mundo faz, que é Cusco, Lima e Machu Picchu. A gente vai pro norte do Peru, onde tem as pirâmides, as huacas. Que sensacional. Então fica ligado aí no Universo CDH lá no Instagram, que a gente tá sempre contando as novidades aí. Ah, muito bom. Já vai fazendo a sua programação. Metas, né? Eu já Metas. comecei a falar das metas de final de ano. Já começa com as metas agora, já vai se informando e Isso. se programando para isso. Terminou o programa? Obrigada, Léo. Imagina, eu que agradeço. Sempre um prazer te receber Obrigado, aqui, viu? Sempre um bate-papo importante. O Léo vai estar aí com algumas palestras nos próximos dias, Sim, nas sim. próximas semanas. Aí acompanha aí em toda a programação. Tá aí, ó. Ouça pela rádio 95,7 FM, pelo nosso site vibemundialfm.com.br. Gente, não tem erro, viu? Pelo Vibe Mundial, você vai direto pro nosso YouTube, pro nosso Instagram, pro nosso TikTok e todos os outros canais. Exato. E quarta-feira você está aqui neste estúdio. Nesse estúdio. Prestem atenção, o estúdio é diferente do estúdio do ar. É. É nesse estúdio com o CDH, o Isso. nome do Universo podcast. CDH, o podcast Universo CDH. E na sexta-feira, no outro No outro estúdio, onde estúdio. eu volto amanhã com o Mundial e você às 16h30. Gente, Mundial Podcast vai ficando por aqui. Tem agora, né, o Jornal da Boa Notícia. Obrigada, Léo. Obrigado, eu que Sucesso para agradeço. nós. Uma Sucesso. excelente semana e até a próxima. Até mais. Beijo.